Paz do Senhor, professores! Estamos aqui mais uma semana para o nosso estudo para professores de jovens. Aqui você encontra dicas bíblicas, doutrinárias e pedagógicas para incrementar ainda mais a sua aula. Nós estamos estudando o último trimestre do ano de 2022. Isso mesmo, nós estamos estudando o seguinte tema: liderança na Igreja de Cristo, escolhidos para servir. Esse tema é um tema muito importante porque visa formar e apresentar um conceito de liderança aos jovens, muitos deles os quais já estão exercendo aí esse processo de liderança e outros ainda seguirão mais adiante e serão líderes da nossa igreja. Então é importante trazer esse tema, um tema de muita relevância, um tema atual e que tem por objetivo formar e trazer aí o conceito bíblico de liderança. Então, nesta semana, nós estamos com a nossa lição de número 2, que tem por título A Pessoa do Líder. Nosso texto principal está localizado no livro de 3ª São João, capítulo 2, que diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. O resumo da lição nos diz o seguinte: o líder deve cuidar de sua saúde física, mental e espiritual. Veja que interessante esta lição nos traz esta semana, este segundo domingo aí da nossa lição. Nossos objetivos principais são apresentar o líder como indivíduo, expor os cuidados que um líder deve ter e compreender a respeito da vida espiritual e familiar do líder. Então, semana passada, nosso professor Pedro trouxe a apresentação do tema e também trouxe aqui o conceito de liderança, né? Principalmente aquela que nós queremos que o aluno compreenda. E nesta semana nós estaremos falando sobre a pessoa do líder. O líder enquanto ser humano, enquanto pessoa. Quem deve ser essa pessoa? E nesta semana nós veremos esses detalhes. Nossa lição está dividida em 3 tópicos, que são os seguintes. Tópico 1 diz o líder como indivíduo. Tópico 2, os cuidados que um líder deve ter. E o tópico 3, a vida espiritual e familiar do líder. Esses são os 3 tópicos que vão nortear a lição desta semana. Então, esta lição, né, é muito importante, uma lição essencial aí para a formação, né, dos nossos jovens, para também nós, professores, porque nós somos líderes a partir do momento que nós estamos à frente de nossas turmas e também tenho aprendido muito com esta lição porque traz aí muitos ensinamentos importantes, essenciais para a vida de um líder cristão bem-sucedido. A nossa leitura em classe, que é o texto bíblico, está localizada no livro de Timóteo, capítulo 3, verso do 1 ao 13. Essa lição, como sempre indico, pode ser feita de forma alternada e voluntária dentro de sala de aula, ou ainda o professor pode designar determinados alunos para que seja feita e todos tenham acesso em voz alta ao trecho destacado da lição. Então vamos lá para o nosso tópico 1. No nosso tópico 1, a lição apresenta aqui o líder como indivíduo. Quem é essa pessoa do líder, né? Muitas vezes nós vemos, né, no nosso meio, na igreja, a figura do líder enquanto cargo, enquanto função exercida para aquela obra ou para aquele grupo, determinado grupo. Mas poucas vezes se nota, né, a pessoa do líder. Quem é aquela pessoa que está por trás daquele cargo ou está dentro daquele cargo, com aquela visão, com aquele rótulo que já lhe foi imposto desde o início. Então, quando alguém assume um determinado cargo na igreja, uma função eclesiástica ou ainda educativa, né, ou ainda infantil, ou determinados cargos que há dentro das instituições, das igrejas, nós vemos ali aquela figura como liderança. Mas é necessário refletir e trazer ali à tona para os nossos alunos essa reflexão de quem é esse líder. O que ele traz em si, quais são os valores que ele carrega, quais são os seus princípios, qual é a sua personalidade. E aí eu tenho uma dinâmica bem interessante para fazer com vocês no final, para trazer para vocês no final deste comentário bíblico.
e que vocês podem também utilizar em sala de aula. Então, o líder, aqui diz a lição, né, que é uma pessoa que ele é única, ele tem suas características. Então, nós vemos isso quando nós mudamos um determinado líder de lugar. Nós vemos que, às vezes, o andamento daquele grupo ou daquele lugar muda. Por quê? Porque um líder é uma pessoa diferente e que vai ter um modus operandi de condução diferente. Então, é interessante a gente estudar quem é esse líder e também o líder se conhecer. No subtópico 1, que diz a personalidade do líder, fala sobre a importância de conhecermos o líder enquanto pessoa e também a importância dele se conhecer enquanto pessoa. Veja que interessante. Muitas vezes nós falamos para que nós possamos também conhecer o líder, né? Quem é essa pessoa, do que ele gosta, né? Ser amigo desse líder, mas também é muito importante que o líder tenha esse autoconhecimento. Ele saiba de fato quem ele é, se ele é o mais calmo, se ele é o mais agitado. Na Bíblia, nós temos diversos exemplos, e aí eu vou trazer aqui um exemplo de livro para você, professor, que tem um livro chamado Temperamentos Transformados. E nesse livro ele fala sobre a personalidade, o temperamento de cada líder da igreja. E aí ele traz como exemplo Pedro, Paulo, Moisés, Abraão. Então ele traz ali líderes diferentes, com personalidades diferentes, mas que tiveram toda a capacidade do Senhor, né, para gerir aquele grupo, o qual estavam inseridos, o qual foram designados para exercer aquela função de liderança dentro daquele povo. Então é muito importante que o líder tenha esse autoconhecimento, né? E aí, qual é a visão que o líder tem dele mesmo? Tem uma referência bíblica que eu gostaria de deixar aqui para vocês, que fica no livro de Filipenses 4, o capítulo 4, verso 8 e 9. Eu não vou abrir a Bíblia, mas vou citar para vocês, que diz que tudo que é de boa fama, se há algum valor nisso, se há coisas boas, nisso pensar. Então, o líder ele tem que pensar coisas boas sobre si, ele tem que saber o seu valor, ele tem que estar ali disponível, sabendo que, apesar de falho, ele tem algo bom para oferecer no reino de Deus. E aí é muito importante essa visão positiva do líder. Claro, lembrando que mais adiante, né, no nosso tópico 2, ele vai dizer que o líder ele não pode se comportar como um super-herói, certo? Esse super-herói infalível, isso não pode acontecer. Por quê? Primeiro, porque ele é ser humano, né? Ele é apesar do cargo, ele tem uma humanidade ali envolvida, certo? E ele não pode se colocar como super-herói, porque em qualquer momento ele poderá estar fadado ao pecado, ao tropeço, à falha, a entristecer alguém. Então, o líder ele tem que ter em mente de que ele tem pontos positivos, ele tem muito a agregar àquele grupo, mas ele tem que reconhecer que ele é falho. Ele tem que reconhecer que ele precisa da ajuda soberana de Deus para lidar com os seus sentimentos, com as suas dores, com os seus ataques, porque ele passa por ataques. E aí é importante mostrar para os nossos jovens que o líder, ele é a figura de um cargo, tá ali, né, disponível, mas acima de tudo ele é um ser humano. Antes de qualquer cargo, ele é um homem, ele é uma mulher que está se disponibilizando a fazer uma tarefa e que a qualquer momento pode falhar, a qualquer momento pode pecar, pode entristecer alguém, pode não dar conta. E aí, deixe claro para o seu aluno, para nunca visualizar esse líder como ídolo, porque aí estará entrando por um caminho que está certamente fadado ao fracasso. Porque quando nós olhamos os nossos líderes como ídolos, nós estamos deixando de lado a propositura inicial que o Senhor colocou para eles, que é de alguém que auxilia a obra, não alguém que é o foco da obra, porque o foco da obra é Cristo, como nós já vimos nas lições anteriores. Então é importante, né, verificar isso. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Então é importante também ter em mente que nós não temos como confiar cegamente, nós não temos como colocar todas as nossas forças em cima daquele líder, porque nós estamos enganando o nosso coração. Ele é um ser humano e a qualquer momento ele pode falhar. Então é importante sim respeitar e honrar os nossos líderes, mas lembrando que eles estão a qualquer momento sujeitos aos mesmos pecados, às mesmas paixões que nós, e mesmo sendo nossos líderes espirituais. Então é importante deixar destacado esses trechos para os seus alunos.
esses objetivos aqui, até porque o objetivo é apresentar o líder como indivíduo. Então, apresente o líder não como cargo, mas como indivíduo, como pessoa. E aí, até a posição de professor também é interessante, porque às vezes o professor ele tá ali como líder. Você, professor, é líder da sua turma, mas em determinado dia você pode não estar tão bem preparado para dar sua aula, ou haver um dia que, apesar de você ter se preparado tanto, aconteceu alguma coisa na sua família, alguma coisa na sua vida, e você não conseguiu dar aquela aula que você queria. Então, você pode, de repente, numa discussão de sala de aula, entristecer algum aluno com algum posicionamento que difere da que aquele aluno se posicionou. Então, é importante deixar isso claro para os seus alunos. E, por fim, no terceiro subtópico, fala sobre o líder e os seus relacionamentos. E aí, o primeiro lugar que deve ser destacado aqui para um líder de sucesso, um líder sensível à voz do Espírito Santo. Um líder que tem um relacionamento com Deus. Porque o líder que tem um relacionamento com Deus, que ele tem intimidade com Deus, ele vai ser sensível às pessoas ao seu redor. Ele vai compreender que nem todos são iguais e que ele deve tratar cada um conforme a sua necessidade. Ora, isso é muito difícil de desenvolver no líder. Porque o líder ele tem uma forma de trabalho que às vezes não é o ideal para todos. Então ele tem que ir moldando ali de acordo com quem ele trata. Então sempre há aquele mais sensível, sempre há aquele que nós precisamos ser mais incisivos na palavra, tem aquele que nós precisamos pegar na mão, andar junto. Então é importante demais que esse líder ele tenha um bom relacionamento com os seus liderados, né? E aí eu vou destacar aqui um ponto da lição que ele diz, primeiro, o relacionamento transcendental com Deus, depois o pessoal consigo mesmo, ou seja, quem eu sou, o que eu penso sobre mim, quais são os meus traumas, o que eu preciso tratar, o que eu preciso melhorar, meus pontos fortes, meus pontos fracos, e depois o relacionamento interpessoal. Como eu trato os meus liderados? Quem sou eu para os meus liderados? Se eu deixar os meus liderados falarem sobre mim, o que eles dirão? Fica essa reflexão neste primeiro tópico para você trabalhar com o seu aluno. No nosso subtópico 2, fala sobre os cuidados que o líder deve ter. É muito importante esse texto, esse trecho aqui que o nosso autor, né, Elias Torralbo, traz para nós, porque ele diz que é preciso conhecer o limite de atuação. Veja que interessante. E aqui é importante o professor destacar para o seu aluno que o líder, ele não necessariamente ele é líder em tudo. O líder, ele é líder de um determinado grupo para uma determinada tarefa. Se nós formos para o livro de Efésios, e eu convido você, caro professor, para abrir no livro de Efésios, capítulo 4. No livro de Efésios, capítulo 4, nós vamos ver aqui que o Senhor, ele chama, né, e apresenta vários dons, né, e diz a Paulo, que ele diz aqui, né, e ele mesmo, 4:11, que diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, como pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento do santo para o desempenho do seu serviço e edificação do corpo de Cristo. Veja que interessante. Então, um líder, ele precisa reconhecer sua área de atuação. E aí é muito importante destacar. Se é a área do ensino, que seja aquela liderança no ensino. Mas se é pastoral, que seja pastoral. Se é no louvor, que seja no louvor. Porque o Senhor, ele sempre dá o cargo, né, a incumbência, a função, de acordo com aquilo que ele tem como ministério para aquela pessoa. Então, qual é o grande erro do líder? De alguns líderes hoje? É alguns líderes que abarcam muitas atividades e ele não consegue cumprir sua missão com soberania, com graça, com maestria. Por quê? Porque ele está envolvido em muitos trabalhos, ele não consegue entender o foco da sua missão e acaba fazendo, sabe aquela meia sola em cada um? E aí é isso que vai acontecendo, e acaba delegando, acaba cansando e saindo um pouco do perfil de líder, né? Daquilo que Deus quer, porque o verdadeiro líder não é o que lidera tudo e está em todos, é aquele que lidera, inclusive com a capacidade de descobrir novos líderes. Nós vamos ver aqui na lição que o líder, ele descobre outros líderes, assim como alguns personagens bíblicos, como Paulo, que descobriu ali em Timóteo, trabalhou em Timóteo até que ele se transformasse num líder. Se nós olharmos a leitura
principal, nós vamos ver que Paulo está moldando aquele novo líder, ainda novo, ainda incipiente, mas que é um líder que tinha um grande potencial para assumir a obra do Senhor, aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. Então é importante, né, que seja tudo realizado com moderação, certo? E aí é importante também aqui, como diz a lição, ficar na posição em que Deus estabeleceu. Uma das marcas de sucesso é exatamente fazer aquilo que Deus determinou. Ora, tem muitas pessoas que estão por aí rodeando e acabam não fazendo aquilo que Deus mandou. Deus te mandou fazer, amado, faça. E é isso que tem que ficar claro para o seu aluno. Porque às vezes, uma questão de líder, a gente imagina algo muito amplo, mas às vezes liderar um grupo, um pequeno grupo de oração, liderar um pequeno grupo do instrumental da sua igreja, quando vai ter ensaio, com aquele momento, unir o grupo, fazer uma oração, tudo isso são exemplos de liderança e que devem ser levados ao pé da letra, devem ser executados conforme a missão que foi lhe dada. E aí é muito importante o professor destacar isso para os seus alunos. Posteriormente, é interessante também, aqui no subtópico 2, o preparo. Todo líder não basta ter uma vocação, não basta ter uma boa simpatia, uma eloquência, é importante e essencial, deixe destacado isso para o seu aluno. Ele precisa estar preparado, ele precisa se preparar, mesmo que ele tenha nascido um líder nato. Nós sabemos que tem algumas personalidades que a pessoa já é líder nato. Desde criança, ela já lidera as brincadeiras, desde criança ela já está ali se impondo, mas o líder chamado pelo Senhor, ele precisa se aperfeiçoar. Vamos provar isso através da leitura do versículo, aqui que se encontra em Romanos, certo? Romanos, capítulo 12, e diz, né? Romanos, capítulo 12, do 6 em diante, do 6 ao 7, que diz assim: temos também diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, o faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. Aqui o apóstolo Paulo está falando novamente sobre os ministérios, sobre os exemplos de liderança em que ele traz. E ele diz para todos eles que haja preparo, que haja dedicação. Caro professor, deixe claro para o seu aluno, para você estar neste domingo dando aula para eles, você teve que estudar, você teve que separar, destacar na sua lição, você teve que buscar livros, dicionários, Bíblia, para poder trazer para eles um comentário essencial, um comentário interessante, um comentário atrativo. Então houve um preparo. O professor não pode apenas estar ali, né, como qualquer líder, chegar na hora e fazer. Não, ele precisa ver o preparo. O apóstolo Paulo diz, se é exortar, que se dedique. Se é ensino, que se dedique. Todos os exemplos que Paulo dá aqui, ele dá exemplos de liderança. Mas ele diz em cada um deles, ao esmero, à dedicação, ao preparo. Então, o líder que ele não se prepara, ele está confiando em sua própria força. E ele disse a Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar. E ele diz isso para Timóteo para ele continuar esse processo. Não era um processo simples, né? Em que ele só chegava lá e fazia a função. Então aqui na lição diz, o sucesso de um líder é resultado de disciplina, esforço e preparo. E é muito importante que o professor destaque esses pontos para os seus alunos. Por quê? Porque ele precisa ter em mente a sua função bem definida, a sua área de atuação. Ele precisa ter um preparo de crescimento e ele também precisa entender que ele é limitado. Ele precisa ter cuidado com as expectativas que as pessoas colocam sobre ele, porque isso também pode destruir a sua função de líder, né? E aí o apóstolo Paulo disse que os homens considerem como ministro de Cristo e dispenseiros de Deus. Então, a função de liderança ela deve ser exercida com alegria e também compreendendo que muitas pessoas podem colocar expectativas sobre nós, mas que nós precisamos entender a nossa missão e aquilo que fomos chamados para fazer exatamente aquilo que o Senhor nos determinou.
por fim, nosso tópico 3 vai falar sobre a vida espiritual e familiar do líder. Esse ponto, caro professor, é muito importante você deixar destacado para o seu aluno, porque ele ainda pode não exercer uma função de liderança, ele ainda pode não ter uma família formada, mas ele vai, daqui a uns anos, formar a família, vai ter filhos, e ele precisa compreender que a vida espiritual e familiar dele vai estar ligada diretamente à sua prática ministerial, à sua prática enquanto líder. Eu não posso, enquanto líder, pregar o amor, pregar a harmonia, se no meu lar não existe isso. Então é muito interessante que o professor destaque esse ponto aos seus alunos. E aí aqui a lição fala sobre uma espiritualidade saudável dentro e fora do lar. Porque se o pastor, se um determinado líder, ele traz uma palavra no altar, ele não pode só apenas pregar aquilo ali. Ele precisa vivenciar aquela palavra dentro da sua casa. Se ele prega o equilíbrio e o amor, ele precisa viver isso dentro de casa. E aí é um desafio muito grande. Porque a Bíblia diz no livro de Lucas que quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Então, quanto mais ele exerce a função de líder, mais ele vai ser cobrado pelo Senhor. E as pessoas que estão ao seu redor vão começar a observar a sua vida. Se você pratica algo fora da igreja que não é o mesmo, não é condizente com o que você pratica dentro da igreja, você não é um verdadeiro líder. Você está em desequilíbrio. E aí isso é muito perigoso. Deixe destacar para o seu aluno que o equilíbrio aqui é fundamental. O líder precisa ter uma família funcional. O seu primeiro compromisso é com sua esposa e seus filhos. Então, se ele, como diz o apóstolo Paulo, não administra nem a sua casa, que é um grupinho pequenininho, imagine uma igreja, imagine um corpo de jovens, imagine um conjunto de mocidade, imagine alunos da EBD. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo é que ele estava sendo observado e que ele precisava ser exemplo dentro e fora de sua casa, para que as pessoas olhassem para ele e dissessem, ali vai um verdadeiro líder, um verdadeiro homem de Deus. E aí é muito importante as práticas espirituais do líder, né, que é reconhecimento das suas limitações, como já dissemos anteriormente, ele precisa reconhecer que ele é limitado, ele não pode atuar em todas as esferas, ele também não é perfeito, embora muitos líderes trazem essa aparência de perfeição, de que não erram, isso não é salutar, isso não é legal, porque uma hora ou outra ele vai cometer um deslize e vai decepcionar pessoas, porque infelizmente há pessoas que se apegam ao líder, né, e olham para ele como espelho. Claro que eles devem ser admoestados e ensinados a não idolatrar, mas o líder também tem que entender que tem pessoas lá que dependem dele. Então ele tem que compreender que reconhecer suas limitações vai contribuir para o seu crescimento enquanto líder. Então é muito importante deixar destacado para os seus alunos esse ponto, né? E aqui ele diz no livro, né, de 1 Timóteo 3, e 2 e 4, né, que diz que ele precisa ser o marido de uma mulher que governasse bem a sua casa. Então ele fala para Timóteo, ó, talvez Timóteo não fosse casado naquele momento, mas ele falou, ó, Timóteo, precisa de fato de que você tenha um governo da sua casa, que você precisa de fato que tenha um bom domínio, um bom relacionamento, porque quando as pessoas procurarem saber quem é você, vão saber quem é você de verdade, e não aquilo que você apresenta a ser. E aí, mais uma vez eu destaco, a Bíblia fala, pode uma árvore má dar bons frutos? Ou vice-versa? Então é interessante observar, pelos frutos vos conhecereis. E aí é muito importante que o líder, ele tenha uma vida espiritual equilibrada, uma vida espiritualmente sadia, saudável, para que ele possa, de fato, exercer a sua função conforme Deus o chamou. E agora, caro professor, vamos para o nosso Momento EBD. Isso mesmo, se na sua congregação você ainda não divulgou a nova lição do trimestre, aproveite este domingo. Peça 5 minutinhos para o seu dirigente, selecione ainda um aluno ou um professor que você tenha confiança para ministrar, para trazer ali o exemplo da nossa lição e o convite para o domingo
todos se fazerem presentes na nossa EBD. Você vai gastar 5, 10 minutos, fale um pouco sobre a lição, fale um pouco sobre a lição de adultos, mostre à igreja o quanto é importante a temática que está sendo trabalhada, a temática que está sendo desenvolvida nesse trimestre, seja de adultos, seja de jovens. Convide, vá no ensaio da mocidade, em algum momento da oração, e convide os jovens que ainda não frequentam a EBD para que eles possam passar a frequentar. E aqueles alunos que ainda não que participaram, né, no momento anterior e que estão ainda assim, afastados, sem querer frequentar, convide-os para que eles possam retornar à EBD e assim você fazer uma aula de sucesso em sua turma. Agora nós vamos para as nossas dicas pedagógicas. Isso mesmo, nessa semana nós vamos trazer muitas novidades para vocês. Nosso professor Pedro, na semana anterior, já falou para vocês da nossa dinâmica trimestral. Nós vamos aprender, nós vamos confeccionar um dicionário de liderança. É isso mesmo, os seus alunos vão confeccionar. Então nós vemos que durante a lição nós temos vários exemplos de líderes. Moisés, Josué, as lideranças femininas, e nós queríamos que você, professor, juntamente com seus alunos, montassem esse dicionário. Em que consiste esse dicionário? Vocês vão separar um líder, no caso 4, tá certo? Exemplos de líderes masculinos e líderes femininos, e aí você pode ficar à vontade, né, para dividir a turma em meninos e meninas, ou fazer esse trabalho de forma conjunta. Tudo vai depender da demanda da sua congregação, e vocês vão escolher líderes, vão destacar aquele líder, trazer um versículo-chave e vão trazer palavras-chave daquele líder, daquele ministério. Então, por exemplo, vocês destacaram Moisés. Então, quem foi Moisés? Quem era Moisés? Quais são as palavras que marcam a liderança de Moisés? Equilíbrio, pacífico, ele era pacífico, equilibrado. Então, você traz lá aquelas palavras, traz o conceito da palavra e vai montando ao longo do trimestre este dicionário. E aí você pode usar folhas A4, você pode fazer online com seus alunos, ou ainda você pode fazer em cartolina ou cartaz, conforme você achar melhor. Então, essa é a nossa dinâmica trimestral que vocês vão confeccionar ao longo do trimestre. Então, passe esse trabalho para os seus alunos, oriente os seus alunos e no final do trimestre eles terão um material aí muito legal que vai fazer alusão à lição e trazendo grandes ensinamentos desses líderes de Deus para os jovens. Nós também temos a dica pedagógica da semana, né? A dica da lição está aqui localizada na página 11 e aí a orientação pedagógica da semana diz que o professor ele pode começar com alguns questionamentos, perguntando o que deve estar em primeiro lugar na vida de um líder? A liderança, serviço ou sua família ou sua vida espiritual? E aí vai esperar que o debate se faça, né? E depois o professor fechará esse momento mostrando que, na verdade, o que importa é o equilíbrio. Então, há momentos em que o líder ele vai precisar enfatizar mais na oração, no jejum, na formação da palavra. E há momentos em que o líder precisa cuidar da sua família, que o líder precisa cuidar da sua vida espiritual. Então, é muito importante esse equilíbrio. Então, essa é a dica pedagógica de interação e é o brainstorm, né, que chama, que é aquela tempestade de ideias em que os alunos vão jogando ali as ideias e no final o professor fará o fechamento mostrando o que de fato é importante na pessoa do líder. E eu tenho para vocês também uma dica pedagógica de dinâmica. A dica dinâmica é: quem é você? Essa dinâmica é o seguinte: você vai procurar saber com os seus alunos quais são as personalidades ali presentes. E aí eu vou colocar aí uma dica de teste de personalidade. Tem um link aí que você vai poder levar para a sala de aula. Eles vão fazer perguntas um com o outro, você vai juntar os alunos em duplas ou em trio, eles vão fazer perguntas ou eles vão responder individualmente e no final esse teste de personalidade vai mostrar quais são as 4 personalidades predominantes. Será que o seu aluno é colérico? Será que o seu aluno é sanguíneo, melancólico ou fleumático? É interessante. Que tipo de líder você é? Quem é você? Então, é interessante porque essas 4 personalidades vão mostrar atuações diferentes na liderança.
Ora, o colérico, ele tem ações diferenciadas do fleumático, por exemplo, enquanto gestão, enquanto liderança. E é muito importante deixar isso destacado, porque isso vai influenciar no modo como aquele líder vai agir. Então, por isso a importância de se conhecer enquanto líder. Então, mesmo que os seus alunos ainda não liderem, né, a nenhum departamento ou não liderem nenhum grupo, é legal fazer esse teste, porque eles já vão ficar sabendo quem são eles, quais são as personalidades. Então fica aí essa dica de dinâmica, se você quiser utilizar com seus alunos, vai ser muito interessante que eles descubram quais são as suas personalidades. Então que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o seu ministério e nós nos vemos até o próximo vídeo. E não deixe de curtir, compartilhar este vídeo. Nossos vídeos vão sempre ao ar toda semana, trazendo dicas pedagógicas para você a melhorar a sua aula. Que Deus abençoe e até a próxima semana.